No último sábado, a internet brasileira parou. Uma jovem de 19 anos que transformou a própria dor em coragem se despediu, deixando milhões de pessoas em silêncio, choque e reflexão. Desde os 15 anos, quando recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, Isabel Veloso decidiu expor algo que muita gente prefere esconder: o medo, a fragilidade, a luta diária contra um câncer agressivo e, mais tarde, a convivência com uma sentença terminal. Ao longo dessa trajetória, ela viveu tudo de forma intensa: a esperança da cura, o choque da recidiva, a fama repentina, as polêmicas, o amor, o casamento e até a maternidade em meio ao tratamento. Mas junto com o carinho de milhões de seguidores vieram acusações, julgamentos e uma enxurrada de críticas que dividiram a internet. Isabel foi exaltada por uns, atacada por outros e carregou tudo isso enquanto lutava pela própria vida. No vídeo de hoje, a gente vai reconstruir essa história do começo ao fim, a doença, a ascensão nas redes, as controvérsias, as decisões mais difíceis e os últimos dias de uma jovem que escolheu viver do jeito dela, até o último suspiro. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. No último sábado, dia 10 de janeiro de 2026, a internet brasileira parou para lamentar a morte de Isabel Veloso, uma jovem de apenas 19 anos que se tornou símbolo de coragem e resiliência ao compartilhar publicamente a sua luta contra um câncer terminal. Isabel faleceu no Hospital Erastus Gartner, em Curitiba, após complicações relacionadas ao transplante de medula óssea que realizou em outubro de 2025. Mas a sua história começou bem antes de virar manchete, em outubro de 2021, quando ela tinha apenas 15 anos e recebeu um diagnóstico que mudaria a sua vida para sempre: o linfoma de Hodgkin. Isabel descobriu o linfoma de Hodgkin quando foi identificado um tumor no pescoço e no tórax que comprimia o seu coração e dificultava a respiração. Era outubro de 2021 e a garota de 15 anos teria pela frente uma jornada de altos e baixos que poucos conseguiriam imaginar. Em fevereiro de 2022, Isabel mostrou ao mundo uma das faces mais duras da quimioterapia. Teve que raspar o cabelo por causa do tratamento. Os fios de cabelo, que para as mulheres representam a autoestima e a feminilidade, agora estavam espalhados pelo chão como uma marca que Isabel jamais esqueceria. Porém, ao invés de se esconder, ela decidiu usar as redes sociais para compartilhar cada etapa dessa luta. Isabel completou a sua última sessão de quimioterapia em março de 2022, mas a alegria durou pouco. 2 meses depois, ela descobriu que o tratamento não tinha dado o resultado esperado. A doença ainda estava ali, resistindo. Foi quando ela passou por seu primeiro transplante de medula óssea autólogo, usando material dela mesma. Em janeiro de 2023, veio a notícia que todos queriam ouvir. Isabel compartilhou com seus seguidores que havia vencido o câncer. Ela seguiu até setembro daquele ano fazendo imunoterapia para se recuperar completamente. Janeiro de 2024, aos 17 anos, Isabel recebeu o golpe mais duro de todos. O tumor havia retornado de forma agressiva e não havia mais possibilidades curativas dentro das terapias tradicionais. O câncer estava de volta, dessa vez sem chance de cura. Os médicos reduziram sua expectativa de vida para 2 a 4 meses, embora Isabel preferisse acreditar que ainda tinha uns 6 meses pela frente. Mesmo você já tendo passado por isso outras vezes, você imaginava que teria que passar por isso outra vez, tão próximo assim, que foi quando voltou agora? Não. Eu sempre tive muito medo de que a doença fosse voltar, e quando eu comecei a sentir de novo os sintomas da doença, eu já imaginava que eu estava doente, até porque eu já sabia como que eram os sintomas, como que era, viver com a doença antes de eu descobrir ela, né, então eu já tinha um conhecimento do meu corpo, o que estava acontecendo. Mas eu demorei um bom tempo, assim, pra assimilar tudo dessa volta, né, da volta dos meus sintomas, e eu senti muito medo. Mas eu não imaginava que ele voltaria tão cedo. Eu, bem no fundo, assim, acho que todo paciente oncológico, tem uma sensação de que você vai ficar doente de novo, mas é mais por conta do medo. E esse medo, assim, ele tomou conta da minha vida quando eu percebi que eu estava doente de novo. O tumor crescia rápido e estava localizado num lugar perigoso, próximo ao coração. A qualquer momento, ele poderia comprimir o órgão vital e parar o seu funcionamento. A partir dali, os vídeos de Isabel no TikTok começaram a viralizar. A sua história ganhou força nas redes sociais e ela se tornou uma das influenciadoras mais comentadas do Brasil. Mas, junto com o carinho de milhões de seguidores, vieram também as críticas e polêmicas que acompanhariam até o fim.
O verdadeiro momento que levou Isabel Veloso para a fama nacional aconteceu em abril de 2024, quando ela participou do podcast Inteligência Limitada, comandado por Rogério Vilela. A entrevista foi um dos episódios mais emocionantes já gravados no programa. Vilela, conhecido por se emocionar facilmente, não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir a história da jovem de que na época tinha 17 anos e que tinha poucos meses de vida. A primeira pergunta, talvez você já tenha respondido, mas é qual foi o momento mais difícil da tua vida? O momento mais difícil da minha vida... Se você pudesse pontuar um momento. Na verdade, ele ainda não aconteceu. Eu acho que o momento mais difícil não vai ser enquanto eu esteja com vida, mas vai ser quando eu deixar as pessoas que eu amo. Entendi. E a segunda pergunta é sobre morte, sobre a gente falou aqui. Durante a conversa, Isabel contou sobre o diagnóstico, as sessões de quimioterapia, o momento em que achou que tinha vencido a doença e o choque de descobrir que o câncer havia voltado sem chances de cura. Ela falou sobre como a família estava lidando com a situação e como tinha decidido viver intensamente o tempo que lhe restava. Na parte final da entrevista, Vilela fez a pergunta que ficaria marcada na internet brasileira, mal conseguindo falar de tanta emoção. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. A resposta de Isabel emocionou milhões de pessoas. O vídeo viralizou instantaneamente. Milhares de pessoas compartilharam o momento nas redes sociais, choraram junto com Vilela e Isabel. E é claro, a jovem paranaense se tornou conhecida em todo o país. Foi esse episódio que transformou Isabel em uma garota que compartilhava a sua luta contra o câncer nas redes sociais em uma das influenciadoras mais comentadas do Brasil. Em poucos dias ela ganhou milhões de seguidores e a sua história estava em todos os lugares. Porém, junto com a fama, quase que na mesma proporção, vieram também as polêmicas. A vida de Isabel teve momentos de luz e sombra, como a de qualquer pessoa. Relembrar as polêmicas que ela viveu não diminui sua luta nem desrespeita a sua memória, apenas mostra uma parte de sua trajetória. Uma das principais controvérsias da trajetória de Isabel foi a acusação de que ela teria exagerado ou mentido sobre a gravidade da doença. Muita gente nas redes sociais começou a questionar se Isabel realmente estava doente ou se estava usando a história para ganhar seguidores e engajamento. As dúvidas aumentaram principalmente porque Isabel parecia estar bem em muitas fotos e vídeos, o que levou pessoas mal informadas a concluírem que ela estaria fingindo. No final de 2024, outra polêmica surgiu quando Isabel divulgou perfumes de luxo que eram vendidos por valores muito abaixo do mercado. Vários seguidores chegaram a comprar os produtos confiando na divulgação dela, mas nunca receberam. As acusações de golpe se espalharam rapidamente nas redes, muitas pessoas diziam que iam reclamar no perfil de Isabel sobre os perfumes não terem chegado e eram bloqueados por ela sem nenhuma resposta. Isabel negou qualquer envolvimento e disse que também tinha sido enganada pela empresa responsável. Ela registrou o boletim de ocorrência e tentou resolver a situação, mas o estrago já estava feito. Mais tarde, em setembro de 2024, Isabel foi criticada novamente ao anunciar serviços que supostamente ajudariam seguidores a conseguir salário
Diário Maternidade. As publicações foram vistas por muita gente como irregulares e trouxeram de volta as suspeitas de golpe. Um dos mais críticos aí de Isabel foi Guga Figueiredo, que se auto-intitula xerife da internet e é conhecido nas redes por expor golpes. Guga fez diversos vídeos expondo os produtos e serviços que ela divulgava, questionando a veracidade e a legalidade das ofertas. Se você é imbecil, você sai desse vídeo, porque ninguém está desejando a morte da Isabel. Eu quero que ela consiga viver por muitos anos, cuide do filho dela, não é nada disso. A questão do vídeo aqui é mostrar a clareza da trajetória dela de golpes e mostrar também fatos sobre a doença dela, sobre questionamentos, já que ela ficou famosa por conta da doença, é natural que as pessoas questionem tudo que aconteceu, ainda mais que ela lucrou muito com isso e ainda vem lucrando e ficou famosa. Então, se você é imbecil e acha que alguém está querendo morte de alguém aqui, você sai desse vídeo, porque esse vídeo não é para você. Isabel e a sua equipe jurídica negaram qualquer ilegalidade e afirmaram que tomariam medidas contra quem estivesse espalhando informações falsas. Com tantas polêmicas, a reputação de Isabel foi se desgastando. A sua conta nas redes sociais chegou a ser desativada, o que ela atribuiu a tentativas de invasão. Isabel disse que recorreu à justiça para recuperar o perfil e denunciar o acesso indevido, mas a saída do ar alimentou ainda mais as especulações entre os críticos e seguidores. Em abril de 2024, Isabel se casou com Lucas Borbas em um evento organizado em pouco tempo que chamou a atenção na internet. O casamento foi marcado pela emoção, afinal, Isabel tinha pouco tempo de vida, segundo os médicos. Lucas, que se tornaria não apenas seu marido, mas também o seu grande apoiador, organizou tudo às pressas para realizar o sonho dela de se casar. Poucos meses depois, em agosto de 2024, Isabel anunciou que estava grávida. A notícia dividiu opiniões enquanto muitos seguidores comemoraram e apoiaram a decisão. Uma parte significativa da internet a atacou com críticas pesadas. Internautas consideraram que seria egoísmo dar à luz a uma criança que cresceria sem a mãe. As críticas foram tão intensas que até médicos se manifestaram defendendo Isabel. O oncologista Rafael Franco disse estar assustado com o ódio direcionado à maternidade de Isabel. Isabel respondeu às críticas dizendo que achava que cada pessoa deveria cuidar da própria vida e que a internet tinha um lado muito podre, cheio de gente infeliz. Ela chegou a declarar em entrevista que os únicos comentários que não conseguia suportar eram aqueles que atacavam a sua gestação e o seu filho. Em outubro de 2024, ainda grávida, Isabel descobriu que o tumor tinha voltado a crescer. O câncer havia se espalhado para os pulmões. Ela precisou fazer quimioterapia durante a gestação, o que gerou ainda mais preocupação. Arthur nasceu em 29 de dezembro de 2024, prematuro, com um parto de 32 semanas. Isabel interrompeu o tratamento para poder amamentar o seu filho, uma decisão que ela fez questão de explicar nas redes sociais para acabar com os julgamentos. Em maio de 2025, Isabel deu uma notícia que surpreendeu muita gente. Ela anunciou emocionada que entrou em remissão do câncer e que o seu próximo passo seria fazer um transplante de medula. O material seria coletado de seu pai, que apresentou 60% de compatibilidade com ela. Tanto o pai quanto a mãe e a irmã de Isabel eram potenciais doadores, mas a equipe médica optou pela doação do pai. Isabel estava feliz com a notícia. Ela disse que o que mais a emocionava era a possibilidade de, se tudo desse certo, poder ver o seu filho crescer. O procedimento aconteceu com sucesso em outubro de 2025 e ela recebeu alta médica antes do esperado. Por um momento, parecia que Isabel tinha vencido mais uma batalha contra a doença e que tudo daria certo. Novembro de 2025, Isabel teve uma crise de falta de ar e precisou ser internada às pressas no hospital Erasto Gartner. Os exames apontaram excesso de magnésio no sangue e baixa saturação de oxigênio. Ela foi levada para a UTI e precisou ser intubada. Com complicações respiratórias significativas, a influenciadora passou a ser internada na UTI com pneumonia grave. No início de dezembro veio uma notícia boa. Isabel recebeu alta da UTI e foi para o quarto, mas a alegria durou pouco. Ela apresentou piora no começo de
dezembro e precisou ser entubada novamente. O quadro era grave e instável. Horas antes da sua morte, o pai de Isabel, Joelson Veloso, fez uma publicação nas redes sociais que chocou todo mundo. Ele estava preocupado com a condução do tratamento da filha na UTI e reclamou da falta de atenção da equipe de hematologia. Abre aspas. Apesar de todo o esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável. Ele completou dizendo que Isabel era mais que um caso clínico, era uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver. Minutos depois desse apelo desesperado do pai, veio a notícia que ninguém queria receber. Isabel Veloso faleceu na manhã de sábado, 10 de janeiro de 2026, após complicações relacionadas ao transplante de medula óssea. Segundo o hospital, ela havia recebido assistência integral, contínua e humanizada durante toda a internação. Lucas Borbas, marido de Isabel, publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais anunciando a morte da esposa. Abre aspas. Hoje meu coração fala em silêncio porque a dor é grande demais para caber em palavras. Escreveu Lucas. A Isabel partiu e com ela vai uma parte de mim, mas o amor não morre. Na mensagem, Lucas exaltou a força e coragem de Isabel. Ele também falou sobre o filho, Arthur, que completou 1 ano em dezembro. Construímos uma família, um amor que não depende de tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela. Isabel Veloso viveu apenas 19 anos, mas a sua história tocou milhões de pessoas no Brasil. Desde os 15 anos, quando recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, ela decidiu não esconder a sua luta. Compartilhou cada sessão de quimioterapia, cada momento de dor, cada vitória e cada derrota. Enfrentou críticas pesadas, foi acusada de mentir sobre a doença, de aplicar golpes, de ser egoísta, por querer ser mãe, mas nada disso impediu ela de viver intensamente. Isabel se casou com o amor de sua vida, realizou o sonho de ser mãe, segurou Arthur nos braços e lutou até o último suspiro para ver seu filho crescer. A história dela mostra que, mesmo diante de tudo isso, Isabel escolheu viver do jeito que acreditava. Em uma de suas últimas transmissões, Isabel compartilhou uma reflexão. Não tem problema se você realmente não venceu a doença, mas pelo fato de encarar a situação, você já é um vencedor. Quero deixar essa mensagem, esse valor da vida. Isabel Veloso deixa o marido Lucas Borbas, o filho Arthur, de 1 ano, os pais Miriam e Joelson e mais de 3 milhões de seguidores que acompanharam a sua jornada. A sua história vai continuar inspirando pessoas a valorizarem cada dia, a lutarem pelos seus sonhos e a viverem com coragem, mesmo quando tudo parece estar contra. Independente de tudo, a partida de alguém tão jovem é sempre triste, e desejamos força à família e amigos neste momento de dor. Que Deus conforte seus corações.